Olá, eu sou o professor Tiago Mena e esse é o projeto Jornalismo Uninta no ENAD. Olá, na videoaula de hoje a gente vai resolver uma questão discursiva do ENAD 2018. A questão diz o seguinte: um grupo de professores de música interessados em democratizar o acesso à educação musical elaborou um projeto social resumido da seguinte forma. E se você está acompanhando aí a prova em mãos comigo, você vai ver que vem aqui uma série de informações em tópicos, né? Bem, nome, projeto social de música. Público atendido, crianças de 5 a 11 anos que estejam matriculadas em escolas públicas e que pertençam a famílias de baixa renda. Renda familiar de até 2 salários mínimos. Quantidade de crianças atendidas ao longo do projeto, 7.000. Localização de realização, sedes de associações em comunidades com menor índice de desenvolvimento humano, de 5 capitais brasileiras, São Paulo, Manaus, Curitiba, Recife e Campo Grande. Atividades ofertadas, aulas de violão, piano clássico, flauta e violino. Custo para participar é gratuito, ano de criação 2004. Responsáveis, organização não governamental ligada à música nessas cidades. Recursos financeiros, projeto mantido por doação. E dificuldades, ausência de recursos para a compra de instrumentos musicais e necessidade de apoio e divulgação. E aí vem aqui o que a questão pede. Considerando as informações, o interesse público do projeto e as atribuições da comunicação institucional, corporativa e da assessoria de imprensa, elabore um release para ser encaminhado a uma emissora de TV aberta de abrangência e veiculação nacional, valendo 10 pontos. E aí a questão te dá 15 linhas para escrever. Professor, como que eu vou fazer? Como que isso aqui vai ser avaliado? A gente tem que pensar aqui, para fazer esse texto, nos critérios de noticiabilidade. A gente tem que pensar nas informações que estão sendo passadas aqui no enunciado da questão. Ou seja, vai ser um release, vai ser uma informação produzida para veículos que vão ser colocados de maneira nacional, né? Então vamos pensar aí num jornal impresso, num programa de TV nacional, que a gente possa mandar isso daqui. Então, dessas informações todas, eu não sou obrigado, primeiro ponto, eu não sou obrigado a utilizar todas essas informações no meu texto. E eu também não preciso utilizar no meu texto as informações na ordem que elas aparecem na questão. Eu preciso fazer o quê? Começar com o que é de mais importante. Então você precisa elencar o que é de mais importante. É interessante saber que numa questão como essa não existe uma resposta pronta e acabada, mas existem marcadores que podem auxiliar para que você consiga os 10 pontos e que vão ser utilizados pelos avaliadores. Então, por exemplo, você falar que o projeto ele atende a crianças de 5 a 11 anos de cidades que tenham grandes índices de vulnerabilidade social. Então, aqui eu não preciso, por exemplo, falar termos mais técnicos como o conceito de IDH, por exemplo. É muito mais interessante eu colocar aqui as cidades onde o projeto acontece, colocar aqui a renda dessas famílias. Olha, o projeto atende crianças oriundas de famílias que tenham renda média de até 2 salários mínimos. Crianças de 5 a 11 anos das cidades de São Paulo, Manaus, Curitiba, Recife e Campo Grande, né? É interessante colocar o que é ofertado, desde quando que ele foi criado e quais são as dificuldades que ele tem para se manter, já que ele se mantém sobre doação. Então você pode utilizar essas informações na ordem que você achar mais interessante, pensando sempre em responder já naquele primeiro parágrafo aquelas perguntinhas básicas: o que, onde, quando, como e porquê. Se você conseguir fazer esse lead respondendo essas perguntinhas, o que, onde, como, quando e porquê, essas 5 perguntinhas, o seu texto já tem assim 90% de chance de conseguir esses 10 pontos. O restante, né, do segundo parágrafo em diante, você vai colocar essas informações adicionais. Mas no primeiro parágrafo, você precisa responder essas 5 perguntas. Respondeu as 5 perguntas, pronto, agora você respira e consegue fazer mais 2 parágrafos aqui curtos, colocando a informação que você precisa. Importante, ter cuidado para acabar não escrevendo nenhuma palavra errada, não cometer nenhum erro gramatical de português, porque isso vai tirar ponto da sua questão.
ter muito cuidado com a questão da coesão e da coerência. É fundamental que o seu texto tenha coesão e coerência. E não colocar informação errada. Se o texto diz que atende crianças de 5 a 11 anos, não coloque crianças de 12 anos, não coloque crianças de 4 anos. Se o texto informa que as aulas são de violão, piano clássico, flauta e violino, não vá colocar guitarra, não vá colocar um instrumento que não esteja, harpa, né? Um instrumento que não esteja aqui. E o piano clássico. Né? E aí eu vou frisar isso. Se ele colocou na questão piano clássico, quando você for colocar as atividades ofertadas, faça como ele colocou. Por quê? Porque um avaliador, né, na subjetividade da avaliação, ele pode querer ali tirar alguns scores de você. Então, uma questão dissertativa, ela não tem mistério. É você ver o que está sendo pedido, manter um texto com coesão e coerência, sem cometer erros de português, não colocar nenhuma informação que não esteja presente no enunciado da questão, não errar essas informações e logo no primeiro parágrafo você responder as perguntas básicas do LEAD. O que, onde, quando, como e por quê. Bem, pessoal, é isso.